Imagine que você estava em um incêndio e conseguiu escapar com vida. Imagine que um integrante da equipe de bombeiros pergunta para você como o incêndio começou. Sabe qual é a resposta mais comum? De repente. As pessoas têm a sensação de que tudo estava normal e, de repente, o incêndio começou. Os bombeiros sabem que, muito raramente, o incêndio começa de repente. Existe um conjunto de fatores que contribuem para que as chamas iniciem e depois se alastrem no ambiente. Nós podemos dizer o mesmo das situações de conflito. Um conflito nunca começa de repente, apesar dessa ser a sensação que a maioria das pessoas tem. Quando eu pergunto para uma ou mais pessoas que estão envolvidas em uma situação de conflito, quando eu pergunto como tudo começou, a resposta mais comum é de repente. De repente, um oficial de justiça bateu lá em casa e eu fiquei sabendo que o fulano tinha me processado. De repente, ela resolveu sair de casa e levou as crianças. De repente, ele pediu demissão. De repente, ele parou de falar comigo. De repente, ela começou a me atacar verbalmente na frente de todo mundo na reunião de condomínio. Estava tudo correndo bem e, de repente, eles me ligaram dizendo que iriam rescindir o contrato. Assim como os incêndios, um conflito dificilmente começa de repente. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre como os conflitos nascem e se desenvolvem. E você vai entender por que eles não começam de repente. No vídeo anterior a esse, eu disse que iria explicar com mais detalhes o modelo de escalada do conflito, que nos ajuda a entender em que ponto da situação conflitiva nós estamos, quando existem diferenças que não foram resolvidas de forma construtiva. Nós conversamos em linhas gerais sobre o modelo de escalada de 9 etapas, organizado por um austríaco chamado Friedrich Glassell, e como um conflito tem o potencial de escalar em uma espiral que vai ganhando cada vez mais força e envolvendo as pessoas como em um redemoinho. Hoje eu vou trazer os detalhes dessa espiral e você vai poder identificar em que ponto do conflito você se encontra. Esse é o primeiro passo para resolver um conflito de forma construtiva. Eu vou fazer isso em 2 vídeos, pelo seguinte motivo. As 3 primeiras etapas são cruciais para nós mudarmos o modo como a gente lida com os nossos conflitos e como a gente resolve as nossas diferenças no dia a dia. Se você entender bem esses 3 degraus iniciais, as chances de evitar uma escalada do conflito e todas as perdas que acompanham esse movimento são muito maiores. No segundo vídeo eu vou te apresentar as etapas de 4 a 9. Preste atenção porque, a partir de agora, você não vai mais poder dizer que um conflito começou de repente. Nós subimos o primeiro degrau da escalada de um conflito quando surge uma diferença entre 2 ou mais pessoas, uma diferença de percepção, sentimentos e compreensão sobre como uma determinada situação deve ser resolvida. E como eu ressaltei para você no vídeo anterior, o surgimento de uma diferença entre 2 ou mais pessoas, por si só, não caracteriza um conflito. O conflito tem início quando essa diferença começa a se cristalizar. Ou seja, cada lado começa a confrontar suas ideias e pensamentos com as ideias e pensamentos do outro lado e a defender suas posições sem abertura para considerar mutuamente os seus pontos de vista, as suas preocupações e os seus interesses. Por causa disso, o nome dado para essa primeira etapa, ou para esse primeiro degrau, é endurecimento. A conversa existe, está presente, as pessoas estão tentando se entender, mas estão usando uma comunicação cada vez mais de mão única. Como eu estou convencido de que a minha forma de ver a solução para as questões é a mais efetiva, eu me concentro mais em expor o modo como eu percebo aquela situação,
do que em entender como o outro está vendo e vivenciando aquela mesma realidade. O mesmo acontece com o outro lado, e a primeira vítima, né, dessa situação é a comunicação entre mim e o outro. Começa aqui um comportamento de competição. Competição de ideias, de visões, de mundo, de crenças, de opinião, etc. Ainda assim, como nós estamos muito no começo da escalada, as pessoas alternam posturas competitivas e posturas colaborativas, tentando fazer avançar a conversa para ver se conseguem chegar a um consenso. Ou seja, elas estão investindo no diálogo como forma de convencerem-se, né, de convencer umas às outras e tentar avançar. Pode ser um casal que precisa decidir se o filho permanece ou não na mesma escola, em função da distância, do orçamento ou de um outro motivo. Podem ser sócios que estão decidindo se expandem a empresa nos próximos 6 meses para conquistar mercado mais rápido que a concorrência, ou se aguardam mais tempo para crescer com mais segurança. Podem ser condôminos que precisam tomar uma providência para tornar o condomínio mais seguro, em função do aumento de ocorrências de assalto aos moradores nos últimos 3 meses, por exemplo. Alguns moradores entendem que um sistema eficaz de iluminação e de câmeras resolveria. Outros entendem que é preciso contratar uma empresa de segurança privada. E outros ainda que o condomínio deveria ser finalmente protegido por um muro. Ou seja, uma situação onde as pessoas precisam decidir. As pessoas só estão nesse movimento porque existe algum grau de interdependência entre elas para tomarem a decisão. Isso quer dizer que elas não conseguem satisfazer seus interesses ou percebem que não conseguem satisfazer seus interesses sem o consentimento do outro. Então, em relação a uma mesma realidade, que se coloca como um problema a ser resolvido ou uma decisão a ser tomada, surgem diferenças no modo como cada um entende que deve ser o resultado. E essas diferenças elas vão ganhando cores cada vez mais fortes. Esse é o contexto desse primeiro degrau da escalada do conflito. Nós passamos para o segundo degrau da escalada quando as argumentações sobre o objeto do problema, mudar ou não de escola, expandir a empresa ou aguardar, construir um muro ou contratar mais vigias, como ajustar o orçamento da casa, etc. Então nós percebemos que estamos passando para o segundo degrau quando as nossas argumentações sobre como resolver o objeto do problema, essas argumentações elas passam a ter a mesma importância quanto a quem tem mais razão, quem está mais certo, quem consegue apresentar a solução mais convincente. No primeiro degrau, as diferenças de opinião, de ideias e de pontos de vista distintos, né, tinham o potencial de gerar soluções criativas, novos caminhos e novas possibilidades de resolver a situação. A convergência poderia acontecer exatamente porque seria possível entender as divergências e, em seguida, pensar em formas criativas de resolvê-las. Nós passamos para o segundo degrau exatamente porque não fomos capazes de encontrar os pontos de convergência e agora nós vamos tornando as argumentações e as ideias cada vez mais polarizadas. A sensação de que apenas uma das ideias ou formas de resolver é que vai prevalecer fica cada vez mais forte. Ou nós seguimos da forma como eu estou propondo, ou da forma como o outro propõe. Sem que eu me dê conta, a minha fala é mobilizada para uma argumentação que para mim parece lógica e racional. A fala do outro segue a mesma direção. A minha escuta é voltada para captar qualquer incongruência ou irracionalidade na fala do outro. Qualquer ponto que esteja desalinhado com a lógica e com a racionalidade dos meus argumentos. Em outras palavras, nessa etapa da escalada do conflito, as pessoas estão tentando convencer umas às outras,
reforçando a própria argumentação e, de alguma forma, desqualificando a argumentação do outro, mas ainda de forma relativamente educada. Acaba acontecendo o que o autor desse modelo chama de ping-pong mental, onde cada lado quer mostrar superioridade intelectual a partir do seu argumento. Imaginem esse ping-pong mental em uma sala fechada. Você e a outra pessoa. Agora imagine que você e o outro estão jogando esse ping-pong com pessoas assistindo a partida. O nosso comportamento muda quando nós temos uma plateia. Pode ser que o comportamento de um dos lados ou dos dois lados se modifique para impressionar o seu público e ganhar alguns aplausos, né? Então, pode ser que ganhar aplausos, né, se torne mais importante do que conseguir convencer o outro lado. Essa plateia pode ser formada por familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e etc. Nessa segunda etapa, as tentativas de convencer o outro vão se intensificando e elas podem tomar um rumo muito nocivo para o relacionamento. Sabe que rumo é esse? O deslocamento da atenção sobre o problema, que precisa ser resolvido, para o plano pessoal. Como eu estou pensando de forma diferente do outro, e o outro tem ideias diferentes das minhas para resolver a situação, a minha percepção tende a se deslocar da diferença que nós temos em relação ao objeto da conversa para a diferença que nós temos entre nós como pessoas. É uma mudança sutil, mas que gera um impacto enorme na escalada do conflito. No entanto, nesse estágio, ainda existe uma oscilação entre cooperação e competição. Apesar das polarizações de percepções, ideias e de pontos de vista, ainda existe um esforço para resolver as diferenças por meio do diálogo. Foi por esse motivo que eu mostrei no vídeo anterior que os 3 primeiros degraus estão ainda dentro de uma grande área entendida como ganha-ganha. Mas, quando a colaboração não predomina, quando a competição vai ganhando mais terreno do que a colaboração, nós entramos na terceira etapa. Esse degrau da escalada é marcado por uma sensação muito forte, a de que conversar não vai dar em nada. Isso acontece porque a tentativa de convencer um ao outro, né, gerou uma série de desgastes. Quanto mais um lado argumentava e tentava demonstrar os seus motivos, menos se sentia ouvido e compreendido. Porque o outro lado também estava ocupado em demonstrar os seus motivos e as suas razões. Ao invés de uma troca de ideias, as pessoas tiveram a experiência de uma imposição de ideias e ficaram bloqueadas, é claro. A vontade de conversar vai desaparecendo e vai dando lugar ao seguinte pensamento: palavras não vão adiantar, é hora da gente agir. Exatamente esse é o nome desse estágio: ações em vez de palavras. Problema nenhum em agir. Nós precisamos agir se nós quisermos resolver um conflito. O problema é que essas ações são unilaterais. Não são ações conjuntas, combinadas. Não são ações coordenadas e alinhadas um com o outro lado. São atitudes tomadas de cada lado para tentar conseguir o que é importante para cada um, só que individualmente. Ações para tentar, cada um, a seu modo, implementar o que acha que vai funcionar sem ter acertado isso com o outro. Dos exemplos que eu citei aqui, mais no começo do vídeo, né, então, o pai, por exemplo, pode resolver levar o filho para conhecer a escola que ele, o pai, acha que seria a melhor opção, mesmo sem ter combinado isso com a mãe. Um dos sócios pede ao departamento de finanças, por exemplo, que faça uma projeção detalhada de faturamento e de custos com a abertura de uma nova unidade, sem comunicar esse pedido ao outro sócio. Enquanto isso, o outro sócio faz algumas reuniões com bancos para conversar sobre
novos créditos que poderiam ser utilizados na expansão da empresa, sem consultar os demais membros da diretoria. Um dos condôminos convida uma empresa de segurança privada para visitar o condomínio e fazer um orçamento sem compromisso, enquanto o condomínio decide pedir uma proposta para uma empresa de monitoramento por câmeras, sem um prévio alinhamento com os demais condôminos. Consequência dessas ações unilaterais? Desconfiança. Nasce um forte sentimento de que eu não posso mais confiar nessa pessoa. Foi só eu dar as costas e ele quis fazer da maneira dele, né? Sem conversar comigo. A outra consequência, a sensação de que o outro tem intenções duvidosas. Isso faz com que cada lado se feche e demarque fortemente uma linha que o separa. A sensação de ameaça reforça o nosso lado emocional programado para atacar ou defender, e as condições para avançar para o próximo degrau da escalada estão todas prontas. Se você compreender bem esses 3 primeiros passos, eu garanto que você vai aumentar sua atenção e sua capacidade de identificar quando um conflito está começando a se intensificar e a sair do seu controle. Esse é o primeiro passo. Lembra do sistema de ativação reticular, o SAR, que eu comentei no segundo vídeo aqui do canal? Então, ele agora vai começar a qualificar o seu foco nessas informações. E você vai começar a perceber esses padrões nas situações em que você está tentando resolver diferenças com outras pessoas. Ou nas situações em que os outros estão tentando resolver suas diferenças. Esse, para mim, foi o primeiro grande ganho no modo de resolver conflitos de maneira criativa e que eu estou compartilhando com você nesse vídeo. Se o que você viu nesse vídeo foi útil, dê um like. Se você ainda não se inscreveu, esse é um bom momento. E se você quiser saber quando um novo vídeo vai estar à sua disposição, toque o sininho e lembre de deixar as suas impressões, sugestões ou reflexões nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.